que as pessoas aprendem mais escrevendo, né? Que é uma coisa que as mulheres fazem mais do que os homens, né? Eu acho estranho, né? Eu acho estranho. Bueno, amigos, vamos conversar alguma coisa. Pô, já posso? Era tudo da outra vez? Não, pode começar. Não. É que o assunto da outra vez foi sobre o... Não me lembro, mas não foi sobre isso que eu vou falar hoje, né? Vou tentar assim, organizar a fala na busca de uma desconstrução da ideia penal prisão. Tentar superar essa crença que nós temos enquanto estudantes do direito, né, no direito penal e na prisão. Que para mim nada mais é do que uma questão de fé. Porque a fé independe de prova, né? O Nietzsche diz que a fé se caracteriza por tu não suportar a verdade. Tu não quer ver a verdade, daí tu joga para a fé. Tu precisa acreditar em alguma coisa, não suporta a verdade, acredita num Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, de seu unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador, esse papo todo que a gente conhece. Ou seja, a crença parece que é um dos problemas seríssimos que faz com que a gente não perceba a realidade e transforme no não real no real. E daí se começa a acreditar em prisão, por exemplo, acreditar em direito penal. E parece assim que a função da crítica é exatamente tentar destruir. Você sabe disso que eu estava dando um curso lá em Brasília, a semana passada, atrasada, o pessoal do doutorado lá, e estava reestudando Nietzsche na interpretação, e o Nietzsche diz que a interpretação nada mais é do que uma atividade que a gente tem para destruir auto-enganos, para descobrir as mentiras, as não-verdades, as coisas que nos passam, né? E o direito é pródigo nisso, né? O direito, o mundo está pronto. Está no código. Bom, hoje nós estamos lutando ter no código. Hoje os caras nem no código estão, né? Estão na cabeça dos caras. Então, a primeira coisa assim, que eu gostaria de discutir com vocês, que eu acho que não dá para conversar sobre direito penal sem discutir o poder. É assim, de onde vem o direito penal? Qual é a origem do direito penal? Bom, a vinculação é o momento do direito em que o poder se faz mais presente. Ou seja, no direito penal tu não vive sem a lei penal. Nós podemos acabar com todos os crimes hoje, né? É só se reunir um monte de boboca lá, estão revogadas todas as leis criminais. Ou seja, tu não vive sem a lei. É diferente dos outros ramos do direito. Por exemplo, estabelecer leis sobre direito de família é besteira, porque se cria as regras de direito de família para além da lei e estão ultrapassando a lei cada vez mais. Mas é uma relação fundante da lei, do direito penal com o poder. Tanto que o direito penal, a lei, pela própria lei maior, né, não existe crime sem... Ou seja, não existe crime se não existir lei. Então, ou seja, e a lei, o direito penal é feita pelo poder legislativo, pelo poder, que depois sofre uma sanção do outro poder, que é o poder executivo, e depois que vai aterrissar no mundo das pessoas através do poder judiciário. É uma relação insuportável e insuperável entre a lei e o poder.
E o problema é que a gente tem uma tendência de discutir o direito penal sem discutir de onde veio, quem interessa, que é, afinal de contas, que faz essa porcaria que se chama de direito penal. O que faz nascer? Quais são os interesses que explodem daí, né? Porque vamos acertar uma coisa, né, meus amigos? O crime não adianta, o crime ele é feito. O crime não é metafísico. O crime não anda por aí. Como os anjos, como a fé, sei lá o que. Como os astros. O crime é feito por alguém no curso da história. Só que o problema é que o homem faz o crime e esquece que ele faz o crime, que é obra dele mesmo, e dá um valor metafísico ao crime, como se independesse dos homens, como sempre existisse. Mais ou menos como a religião, vai dizer o Nietzsche. Nietzsche diz que o homem criou Deus, e depois esqueceu que criou Deus, e dá um valor para o Deus superior a ele, o homem que criou o próprio Deus. E é mais ou menos isso com a lei penal, com o direito penal. Se alguém fala em prisão, não é uma coisa natural do resto da vida. Sempre existiu, sempre vai existir. Houve um momento da história que se criou esse treco, que se chama direito penal. Vamos lá. Então daí o homem esquece que faz o direito penal, os caras não conseguem discutir a vida sem discutir direito penal. Sem discutir prisão. Pega os grandes professores, vocês têm aí professores fantásticos de direito penal que não conseguem discutir a coisa sem falar prisão. Tu tira a prisão deles e fica, e agora o que eu vou fazer sem prisão? Vai criar. A prisão como pena principal é coisa de 300 anos. Existiu todo o curso da humanidade sem prisão. Mas fica uma força tão grande que passa a ser um Deus. Ó céus, o que vai ser de nós sem prisão? O que nós vamos botar no lugar da prisão? Como se tivesse que colocar alguma coisa, como se não tivesse outras possibilidades. Como se o homem não pudesse viver sem prisão. Como se o homem não pudesse viver sem ralar o outro, sem destruir o outro. Porque para mim, quem precisa de direito penal é quem precisa de inimigo. Quem não precisa de inimigo, não precisa do direito penal. Eu preciso de alguém para destruir. Daí eu me armo com alguma coisa. E a coisa que nós escolhemos hoje é esse treco que se chama direito penal. Tanto é assim que o trabalho do Lévi-Strauss, que ele fez o seguinte estudo. Ele queria saber o que era crime natural e o que era crime cultural. Cultural, o nome já está dizendo que muda no curso da história. E crime natural seriam os crimes que sempre existiram. Que sempre existiu no curso da história. E na verdade é assim, amigos, tudo, absolutamente tudo foi permitido no curso da história. Todos esses crimes que a gente fala aí. Tudo. E as pessoas viveram. E não se pode vir no papo assim de que antigamente nós éramos bárbaros. Não. Parece que existiu um curso da história que os caras foram muito mais humanos do que nós. O exemplo que Nietzsche dá é da antiga Grécia. Tanto é que hoje, 3.000 anos depois, nós ficamos ainda estudando, tentando entender os gregos, que é a base de toda a civilização ocidental. Então, para o Lévi-Strauss foi assim, tudo foi permitido. Ele diz assim que a única hipótese que ele levantou, que é a hipótese também que Freud vai levantar no Totem e Tabu, que parece que existiu um crime só, que sempre existiu, que foi o crime de violência sexual contra as pessoas do mesmo clã, que é a exagomia. Parece que foi a primeira proibição que teve, que dessa coisa de ser insuportável pelo homem, é o transar, o ter a violência sexual contra as pessoas da mesma clã, não das outras clãs, dos outros clãs. Parece que nesse momento o homem sai do estado de selvageria e entra no estado de civilização quando ele consegue
se limitar ao instinto e ele se proíbe a violência sexual contra as pessoas do mesmo clã. Esse é o marco que separa que a saída do homem do estado de selvageria e entra no estado de civilização. E parece que o cara tem razão, que é uma coisa que talvez seja eterna mesmo. Não, eterna não, que tenha tido um momento fundante, né, que justifica nós como homens. Tanto que esse crime ainda sexual, o crime de hoje, ele sofre ainda hoje, 10 mil anos, ou 15 mil anos depois, ainda nós temos uma rejeição em relação a ele. Mesmo entre a própria comunidade dos delinquentes. É algo que parece que é de todos. O cara entra lá no presídio com o traficante, com o latrocínio, seja o que for, mata 10 caras, o cara tem um status X, né? Entra lá o violador para ver o que acontece com ele. Ou seja, há uma rejeição até na própria comunidade dos criminosos. Mas o que eu estou querendo dizer é que o crime é algo feito historicamente. Que os crimes de ontem não são os de hoje, que não são de amanhã, que não são os de lá, que não são os de cá. Os crimes do Uruguai não são de hoje. Ali, vocês conhecem ali no Chuí? Lá embaixo no Chuí. Que tem 2 Chuí, né? O Chuí uruguaio, que é com Y, e o Chuí com I, que é o Chuí brasileiro, que é dividido por uma rua. Do lado de lá é o Chuí uruguaio. Então tu pode estar caminhando na divisão, com um pé no Brasil e um pé no Uruguai, e tu puxa fumo aqui desse lado aqui não é crime. Daí tu puxa fumo aqui, é crime. Então tu pode estar caminhando ali em cima do troço, só fumando do lado de cá. Tem uma linha imaginária que estabelece o que é crime e o que não é crime. Bueno, mas então essa é a vinculação do direito que em determinado momento o poder diz o que é crime e estabelece quais são as sanções que tu vai sofrer pela prática de determinados atos. E é o poder, que é esse poder que a gente conhece, um poder bolsonariano, por exemplo. Que hoje que os crimes começam a aparecer tendo outra cara, porque um outro babaca assume o poder. De repente, sei lá de repente vai ser crime aí. Tu dá linha para esse cara, passar a ser homossexual, de repente é crime para ele, hein? Pega esses babacas lá do Congresso, os caras das igrejas pentecostais, então uma linha tênue. A homossexualidade enquanto crime. Que, aliás, tem alguns países que ainda estão apedrejando os homossexuais. Ou seja, vai depender do babaca e seus asséculos que estão dentro do poder. Ou seja, não é algo assim de uma conquista democrática, de algo dos deuses, de algo metafísico. Não, é um troço puro, concreto, que depende das relações de forças que dá em determinado momento da história. Ou vocês têm dúvida do que o acirramento bolsonariano não leva à criminalização fantástica de superação de coisas que para nós tem, que é essa luta da igualdade de gênero, essa luta da descriminalização de drogas que os caras estão tendo, que tudo isso vai arrefecendo, vai voltando para trás, dependendo literalmente de um babaca que está no poder. É nesse jogo que nós estamos. Que é essa coisa do poder, que é o poder, e o poder que eu estou falando é qualquer poder, não estou falando do poder dos deuses, não estou falando do poder dos geniais, eu estou falando do poder dos hipócritas, dos poderes de merda, desses caras que estão aí, que a gente sabe quem são, que a gente não convidaria para tomar chimarrão na casa da gente, que assaltam o poder. E tem o poder de dizer o que tu faz é crime ou não é crime, se tu vai para cadeia ou tu não vai para cadeia, o São João Moura da vida, com soluções para a criminalidade. E é um Moro, é uma pessoa. É uma pessoa. Não, tu não reuniu o Juarez Tavares, o Juarez Cirino dos Santos, o Jacinto, não, é o Moro. O Moro, ele com a cônjuge dele, né? que estabelece. Por quê? Porque simplesmente está com a relação de poder.
Ou seja, pode ser o Moro, eu estou falando Moro Bolsonaro porque está muito é o momento nosso. Eu estaria falando de Dilma, coisa parecida, se fosse em outro momento. Pode ser que todas as teorias do crime, nós temos que botar fogo em todas as bibliotecas que foram criadas para estabelecer o que é legítima defesa. Vão rasgar tudo que foi escrito nos últimos 100 anos, esses caras aí, porque o Moro estabelece lá que tu pode imaginar que tu pode estar tendo uma possibilidade de uma violenta emoção, que já sai de casa, já sai matando os caras, tu destrói toda uma construção dogmática do pensamento. Destrói, né? O cara bota fogo assim. O que eu estou querendo dizer, no fundo, é que o suicídio não é uma má ideia. Não é uma má ideia. E aproveite que eu estou hoje eu estou otimista que vocês não imaginam. Bom, tudo isso para tentar dizer o seguinte, meus amigos. Que existe o poder que determina isso. E o poder, a pergunta que fica é assim, mas existe poder, é possível o poder sem existir obedientes? Sem existir as vacas de presépio? Sem existir vassalo? Existe? É possível? Essa relação que se estabeleça do poder sem os obedientes? Bom, parece que não. Parece que não. É que só existe o poder se existir vassalo. Ou seja, é que o ser em si do poder, o ser em si, o que o Sartre diz, que o ser em si é aquilo que é, porque se não for assim não pode ser. É o que faz ser, senão não é. E diz, o poder, o ser em si do poder é mandar. Se o poder não manda, ele não é poder. Por isso que o ser em si do poder é dele. Ou seja, o poder tem que estar acima do outro. O poder tem que mandar. O poder tem que ter vassalo. É da essência do poder ser arrogante. É da essência do poder estar acima do outro. É da essência do poder não aceitar a alteridade. É determinar o que o outro faz. Ou seja, é da essência do poder ser mal. Porque ele professa uma verdade única, que é a verdade que ele dá. Estou falando de qualquer poder. Estou falando do poder do pai, estou falando do poder do professor, estou falando do poder do patrão. Claro que aqui nós estamos falando do poder, nós estamos no direito. Mas é da essência do poder ser isso. Ou seja, tanto que o Hobbes vai dizer que é da essência do poder ser absoluto. Se ele não é absoluto, ele não é poder. Mas vamos lá. Então, só existe o poder se existir obedientes. Só existe poder se existir a vaca de presépio. Ou seja, é da essência do poder ser absurdamente arrogante. Vocês aqui tudo trabalham no direito, vocês sabem que os caras que exercem o poder na nossa função são todos arrogantes. São arrogantes ou não são arrogantes? É da essência do poder. Começa lá na delegacia, começa no PM que está fardado. Pega, dá um naquinho. A pessoa não consegue passar no concurso da OAB. No concurso da OAB, no exame da OAB, tá? E daí ele faz concurso para terceiro secretário do foro de Assis. Tu bota ela atrás de um balcão, se transforma em arrogante com o advogado. O locus em si do poder, ele é esquizofrenizante, ele deixa as pessoas loucas num grau de arrogância insuportável. E diz, é o locus, não é a pessoa. Vá tu lá que tu vai ficar igual aos caras. E daí, a gente sabe que se só o poder existe, o poder se existir vassalos, se existir obedientes, daí surge uma questão da filosofia que os caras estão perdidos até hoje. Mas só existe poder se existir vassalo, se existir obediente, por que razão eu obedeço? Se eu simplesmente deixando de obedecer, acaba o poder.
que existe em mim que eu faço isso? Por que eu tenho que obedecer o Temer? Por que eu tenho que obedecer o Lula? Por que eu tenho que obedecer o que vem do Bolsonaro? Por quê? Esse governador de São Paulo, essa blusinha bonitinha, do Dória. Por que eu tenho que obedecer ao Dória? Por que razão? Essa é uma das grandes questões da filosofia. Porque o cara que melhor trabalhou isso, melhor dito, o primeiro cara que trabalhando isso foi Etienne Labotti. O livro Discurso da Servidão Voluntária, ele escreveu em 1500 e poucos. Ele tinha 20 e poucos anos. É um livreco de 60, 70 páginas. Vocês pegam no Google. O Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne Labotti. Eu leio de 2 tardes. Que foi o primeiro cara que botou isso em questão. Ele chegou e disse, mas que coisa, por que razão eu obedeço? A expressão que ele diz assim, eu chego na frente do dono do poder, às vezes é um cara feio, é um idiota, é um burro, não sabe falar, tem mau hálito e mesmo assim eu obedeço. Sabe o que é obedecer Temer? Sabe o que é obedecer Bolsonaro? Tu pega a conversa dele e tu obedece. Ele diz, mas por que razão? Por que razão que me leva a obedecer esses caras? Ele diz assim, basta que só existe poder se existir obediência, basta o dominado não fazer nada, ou seja, não precisa nem fazer uma revolução, basta ele cruzar os braços que desaparece a dominação. Vamos lá. Lembra dos caminhoneiros, 2 anos atrás? Eles pegarem arma, saíram quebrando o troço, fizeram a revolução? Não. O que eles fizeram? Cruzaram os braços. Eles acabam com o país. Acabamos com o sistema bancário a semana que vem. Os bancários simplesmente não vão trabalhar. Quer acabar com São Paulo? Pega os lixeiros. A classe mais jogada no lixo, com perdão de todos, basta, cruza os braços. E o Labotti pergunta, mas se eu sei disso, mas por que eu estou obedecendo esse cara que me explora, que me mata, que me destrói? Bueno, a primeira razão, o Etienne Labotti dá 3 razões fundantes, que depois, engraçado que passa 500 anos depois, o Nietzsche, sem ter lido o Etienne Labotti, das mesmas razões. E o Nietzsche não leu o Etienne Labotti, porque no tempo que viveu Nietzsche, a obra do Etienne Labotti não tinha sido redescoberta. Ela foi revista depois que o Nietzsche já tinha morrido. E mesmo Nietzsche era honesto, teria dito. Ou seja, ninguém nessa época falava do Etienne Labotti. Ele dizia o primeiro. Primeiro que diz o Etienne Labotti, ele diz assim, a primeira razão é porque os homens, a razão pela qual os homens servem de bom grado é que eles nascem servos e são criados como tais. A expressão que o Nietzsche diz é assim, que há uma herança que entrou num consciente coletivo que faz parte de nós hoje, pelo curso da história, em toda essa criação que temos durante milhares de homens, nós fomos educados a sermos obedientes. E o obediente é o ídolo do dominador. Melhor aluno, melhor empregado, o puxa-saco aquele, sabe? Melhor filho. Eu lembro que a uma certa altura, em Bagé, lá no Rio Grande do Sul, uns anos atrás, começou o boom das igrejas pentecostais, e as empresas lá só estavam contratando crentes das igrejas pentecostais. Claro, obedeciam o horário, não se atrasavam nunca, não ganhavam aumento, era a vontade de Deus. Deus provê a quem necessita, sabe? Perdi o emprego, jamais iam na justiça do trabalho. Deus fará a justiça divina.
Mas não tem empregado melhor do que esses, que é o obediente, que é o cara da fé, que é o crente, que é o rebanho, que precisa de pastor. Nós precisamos desses caras. Por isso que nós sequer permitimos que essas pessoas estudem. Que é a lógica do ministro novo da educação, que a faculdade não é para os obedientes. Eu preciso. A segunda razão que dá o Etienne Laboiti é assim, ele diz assim que antes os tiranos, as pessoas facilmente se tornam covardes e efeminadas. Efeminadas, vamos lá, ele estava escrevendo isso em 1500 e pouco. Ele usa essa expressão diversas vezes, a expressão, uma expressão bem para trazer para o nosso tempo, é ser covarde e bichinhas. Essa é a expressão que se dá, afeminado é nesse sentido, daquele do puxa-saco, do bajulador, que é o puxa-saco que cerca o poder. Perante o poder, os caras viram puxa-saco mesmo, são os bajuladores, que é o que vocês notam nas audiências. O número de advogado puxando o saco de juiz. Ou não. Ou seja, perante o dono do poder, eu sou um repelente bajulador. Doutor, como é bonita a sua gravata. Preciso eu dizer para vocês? E isso cada vez mais agudiza a prepotência do cara. O cara vai se achando o cara. E daí o dia que chega o advogado que não puxa o saco dele, o cara é inimigo do cara. Embora que nós estávamos falando antes, Francisca, ele sabe onde aparece. Porque na frente do advogado digno, reto, não tem prepotente que se sustente. Porque todo prepotente é um covarde. É um covarde. Tu fala alto com ele, ele se borra. Então a segunda razão que ele dá é essa. E a terceira razão, ele diz assim, que na verdade é um processo de projeção nisso tudo. É que para eu suporto esse mal que o cara faz, para eu praticar o mesmo mal para as pessoas que eu acho que estão abaixo de mim. O empregado que é puteado do emprego lá e não pode fazer nada com o patrão, chega em casa. É o juiz que é arrogante com o advogado e é um puxa-saco do desembargador. Que por sua vez é um puxa-saco do ministro do STJ. Que por sua vez é um puxa-saco do cara do Supremo. E por sua vez que é um puxa-saco do cara de bota que está servindo. Dessa repelente, o cara se sente, justifica a tesão dele de menosprezar os caras que estão de baixo, ser arrogante de baixo, e ele termina sendo um bajulador com os caras de cima. Que é o que justifica essa relação neurótica. Porque o PR Classe vai dizer que não existe o desejo realizável de mandar sem o desejo correlativo de obedecer. Tu só manda para quem quer obedecer. Mas a pergunta ainda continua sem pergunta, sem resposta, né? Cacete, mas por que nós obedecemos? A expressão que o Nietzsche diz, assim, seguindo, eu tomei nota aqui, seguindo o Etienne Laboiti, e estou abrindo aspas, diz assim, a gente se submete ao grande para se tornar senhor sobre os pequenos. Esse prazer nos convence à submissão. E o Deleuze, quando vai estudar o Nietzsche no Poder, o Deleuze diz o seguinte, que, na verdade, o obediente se avilta quando introjeta a obediência. Ou seja, o obediente ele é tão terrível, se transforma num animal, num réptil, quando ele introjeta a obediência, que não preciso mais mandar ele, que ele obedece mesmo sem mandar. As donas de casa são fantásticas, né?
A minha empregada é maravilhosa, não preciso nem pedir para ela. Introjeta a obediência. Nesse momento, para eles, tu te avilta. Tu deixa de ser o ser humano. Porque tu não é mais o construtor da tua vida. Tu não mais faz a tua lei. Tu vive sob a lei dos outros. Da obediência. Nós estamos nos entendendo aí? Sim. Dá uma conversa de bêbado aí. Os caras lá de trás, lá. Os 3 lá. Estão bem escondidos lá. O que está do teu lado aí, dá um empurrão nele e vê se ele... Eu acho que ele está dormindo. Estava dormindo, amigo? Estamos nos entendendo? Para mim, eu não estou querendo convencer ninguém, longe disso. Né? Eu quero saber se vocês estão nos entendendo. É só isso que me interessa. Né? Vamos lá. Por isso, né, meus amigos? Vamos até o Bauman, né? Para não dizer que não falando do Bauman. O Bauman diz assim que todo poder precisa de verdade. E todo poder absoluto precisa de verdade absoluta. O poder necessita estabelecer o que é verdade. Ele tem que impor a sua verdade. Esse é o grande nó do poder. Entre as verdades possíveis ou impossíveis, ele estabelece a verdade. Porque ele é o dono dela. Por isso, meus amigos, assim, treinando para o penal, quando o Ferraioli vai trabalhar... Então, por isso, né, que quando o Ferraioli, só ficou uma coisa assim para ficar cá entre si, tem uma amiga minha lá no Rio Grande do Sul que diz cá entre si, né, não é cá entre nós, cá entre si, o Ferraioli diz? Com um pouquinho mais. Tá bom. Não, eu não estou dizendo que eu morra de amores pelo Ferraioli, eu acho até o Ferraioli conservador, tá? Mas também não estou querendo dizer que não seja um avanço o pensamento do Ferraioli. Tanto que Ferraioli, para os caras aí da direita, deve ser o maior comunista de todos. Né? O cara comunista. Esses garantistas, né? O Nietzsche diz assim que o Nietzsche tem uma expressão que ele diz assim, o Nietzsche diz assim que o dito homem bom, o idiota, ele é idiota porque ele sempre chega atrasado, né? Por exemplo, assim, os caras estão chamando nós de garantistas, nós já pulamos do garantismo há 10, 15 anos, já estão lá na frente. Ele diz a característica do imbecil é que sempre chega atrasado, sempre chega depois, daí tu não consegue conversar com os caras, né? Porque os caras estão lá atrás. Ou seja, estão chamando o cara de comunista agora, nós então não sei o que chamar de... Nós somos um iluminado, não temos nome ainda. Porque o grande problema é que nem nome tem. Eles não conseguem, as categorias mentais dela não conseguem estabelecer um nome, porque eles não têm um nome pior do que comunista. Eles vão ter que inventar, mas como se o conservador não consegue criar, né? Ele trabalha com o passado, dá essa confusão toda. Bom, mas o Ferraioli, voltando, superando a brincadeira, que de brincadeira não tem nada, superando o Ferraioli, ele parte de uma visão pessimista do poder. Toda a construção do garantismo é essa. Para o Ferraioli, o poder tende ao abuso. Então, o direito é um sistema de garantias que protege o débil contra o poder do mais forte. Porque para ele o poder tende ao abuso. Por isso que é um sistema de garantias. Por isso que é garantismo. Garante o débil contra a força do forte, que é o sentido da lei. Que a lei nada mais é do que limite a todo o poder desmesurado, que seria o tema de uma outra aula que nós vamos fazer um dia desses, né? Que eu acho que nós não conversamos sobre isso. Olhem no YouTube. Tá lá, essa tá lá. Bueno, oi? Voltando à questão da escravidão, então... Da escravidão? Da escravidão humana. Ah, tá, entendi. Sim. Do ser humano, então, aceitaram a escravidão? Sim. É da natureza? Não. Eu não considero nada da natureza, porque tu dizer da natureza, tu acaba a discussão porque é assim e pronto. Para mim não existe natural, tudo é construído. Eu acho que é uma construção de muito tempo que vai demorar muito tempo para destruir. Mas é um exercício? É um processo de caminhada.
É um processo de caminhada, de chamada de tomar conta, de chamar atenção e de trabalhar. É assim, a dificuldade que a gente tem até hoje de superar o machismo. Que é um processo de construção. Pô, apaga ali para mim a luz, por favor. Eu ia levantar. É. O que a Francisca fez? O que a Francisca fez? Não. Apagou a luz, tá. Apagou a luz. Quem é que disse apagou a luz? Foi tu, né? Sabe quem é que apagava a luz? Era a tua bisavó. Que era o tempo do candeeiro, que tinha luz, tu ia lá e apagava a luz. Porque tu ia lá e acendia a luz. Feito? Faz mais de 200 anos que nós não apagamos a luz, que nós desligamos a luz. Mas tu ainda continua apagando a luz que tu não fez. Faz mais de 200 anos que isso foi incluído no nosso instante da nossa vida, culturalmente, que ainda hoje, 200 anos depois, tu ainda está apagando a luz, coisa que tu nunca fez na tua vida. Olha o tempo que está levando para superar. Olha só do que eu estou falando. Agora, como é que tu vai superar o problema, o tempo que tu vai levar o problema do machismo? Ou matar Deus, por exemplo. O tempo que vai levar. Que é um processo do devir, da caminhada. Que talvez a função do filósofo, vai dizer o Nietzsche, é essa, é de procurar antecipar o devir, tentando destruir essas interpretações que causam os auto-enganos. Nós entendemos lá, amiguinho? É tempo. Mas esse das mulheres aí, então, do machismo, olha, e tu não imagina a força que a gente faz para não ser machista, que é a prova que é machista. Isso tu não precisa fazer força para... É uma desgraça isso. E é uma coisa que está... Qual é o nome dela? É uma coisa que está para além da boa da má fé. Agora, tu vai ter que ficar... Primeiro, tu tem que te dar conta disso, que é um processo dolorido. Por isso que eu estudo, o conhecimento é isso. É destruir as mentiras que foram estabelecidas como realidade. Por isso que o conservador não suporta o estudo. Porque ele precisa manter já o nome conservador. Que é conservar. É o inimigo do saber. De alguma forma parece que é o ser não livre, né? Que age desse modo. Esse é o... Não, mas eu acho que o homem não é livre. Mas seria um pano para outro dia. Eu acho que não existe o livre-arbítrio. Que essas coisas assim... Nós não somos empurrados. Mas isso não dá para nós discutir agora, porque nós vamos fugir totalmente. Pode ser um dia que nós possamos conversar, quem sabe, sobre o abolicionismo a partir de Nietzsche, que daí nós podemos discutir isso. Porque o fundante em todo a culpa penal está no dolo, que é o livre-arbítrio, que é a vontade livre e consciente, que é o saber e querer, que é uma mentira. Mas isso não é para agora, não é para hoje. Cuidado, vamos fugir do assunto. Porque posso dar uma continuadinha? O que eu estou querendo dizer, então, é assim, que nós temos sempre que desconfiar do poder. Porque, na melhor das hipóteses, ele tende ao abuso, na visão do Ferraioli. Na outras hipóteses, que é o que eu professo, é que todo poder, ele é abusivo. Que não há o bom poder. Tu tem que desconfiar, trazer isso para a nossa atuação? Sim, eu tenho que desconfiar sempre do inquérito. Porque o ato do poder, ali não está a verdade. Está uma das verdades possíveis, que é a verdade do poder. Eu não posso acreditar na denúncia, eu tenho que desconfiar da denúncia. Eu não posso acreditar na sentença, eu tenho que desconfiar da sentença. É uma questão de sanidade. Tu só consegue criar se tu destruir a partir da dúvida. A dúvida enquanto sanidade. Tu entra corrido, o dono do poder te passa as verdades que interessam. Nós temos que descobrir verdades para além dessas verdades que são postas e que nós ficamos repetindo desesperadamente.
Por exemplo, o réu, que estava falando ali antes, né, no cafezinho, o acusado apanha na delegacia feito desgraçado e chega em juízo e diz para o juiz: doutor, eu fui torturado. O juiz diz que não tem prova. Claro que nunca vai ter prova, ninguém vai ser torturado em praça pública. O cara chama todos os caras: vem cá que eu vou torturar. Isso, tu fica repetindo isso sem questionar isso passa a ser como verdade. Só que olha os efeitos dessa verdade mentirosa. O cara apanha e, além de tudo, vai ficar 10 anos na cadeia. Porque incorpora nessas verdades do poder. Bueno, vamos lá. Deixa eu dar uma apuradinha aqui para entrar lá, que senão eu não vou vencer. O Nietzsche, ele tem assim uma bronca desesperada contra o poder. Eu separei aqui um monte de coisas que ele diz, para vocês verem assim, da raiva, do mal-estar que o poder causa para ele. Primeiro ele diz lá no Crepúsculo dos Ídolos: paga-se caro por chegar ao poder. O poder imbeciliza as pessoas. O poder torna as pessoas em imbecis. Imbecis. É um grau de arrogância fantástico. O cara se acha. O cara é um merda. Todo mundo sabe que o cara é um merda. Mas ele se acha e ele tem ao redor dele os bajuladores do poder e o cara fica achando por exemplo, o Bolsonaro fica contando piada, se acha engraçado, rapaz. Vai perguntar pro cara lá no Imposto Ipiranga: e olha que piada mais fria, mais idiota. Tu vê só o grau de arrogância que ele se acha até engraçado. Tu percebe isso? É a imbecilização do poder. O cara se transforma num imbecil. Está no poder. No outro momento ele diz assim, que não é a cobiça, não é a necessidade o demônio dos homens. O demônio dos homens é o amor pelo poder. Não é o dinheiro. Não, é o gozo pelo poder. Esse é o grande problema da humanidade, vai dizer, do homem, vai dizer o Nietzsche. No outro momento, ele estabelece uma vinculação entre o poder e a crueldade. Ele diz assim que o cruel desfruta do supremo gozo do poder. É o grande gozo, no sentido freudiano. O cruel, ele goza pelo poder. Ele tem tesão pelo poder. Ele tem orgasmo sobre o poder. Eu não tenho dúvida. Grande coisa, eu não tenho dúvida, né? Assim, da crueldade. Eu não tenho dúvida que o Moro, quando condenou o Lula, ele chegou ao orgasmo, ele chegou em casa e deu uma baita de uma trepada. Se ele absolve o Lula, ele chega em casa e ele dá uma baita de uma brochada. Ele tem que condenar. Estou falando bem no sentido freudiano, psicanalista. Ele tem que condenar porque isso é a fonte do gozo dele. Porque o gozo do cruel é pelo poder. É um grande gozo. Não interessa as provas. Não interessa. Não, isso é detalhe. E o problema é que é tão cruel que ele nem se dá conta. Porque é um mecanismo do inconsciente. Ele está acreditando, vendo provas para condenar onde ele não tem provas, porque o gozo dele está em primeiro lugar. Tu percebe? Porque ele desfruta disso. É um problema de tesão. Mas todo mundo que chega ao poder necessariamente Sim. torna-se imbecil. Claro que vai aparecer, deve ter em casa agora, assistindo esse vídeo, um idiota que vai dizer assim, tem exceções. Claro, idiota que tem exceções, porque a vida é composta de exceções, porque não existe o absoluto. O que vale é a hegemonia. Isso é o que interessa. Ou seja, quando eu estou falando que todos são assim, já está implícita a exceção. Em toda elaboração teórica está prevista a exceção. É só para dizer, porque sempre vai aparecer idiota. Mas eu conheço um juiz que não é assim. Eu conheço um advogado. Claro que eu também conheço. Mas é exceção. E nós não estamos falando da exceção. A exceção para nós não interessa, né? O que interessa para nós é a regra que bota 800 mil caras na cadeia. É esse cara que nós estamos preocupados. Nós não estamos preocupados com o Semer, por exemplo, com o Rubens Carrasara, que nós estamos trabalhando com a exceção. Nós estamos falando com o resto. Desculpe. Fala, amiguinho. Era isso? Tu estava perguntando?
Nem entendi a resposta sem ouvir a pergunta. Tá, entendeu? Bueno, mas é o locus do poder. Claro que tem algumas... Entre nós, que trabalhamos com isso, tem uns que dizem, o Salinho, por exemplo, o Salinho diz assim, que acha que não. Ele acha que o cara já era. E o Marcelo Semer, e o Marcelo, o Semer entende junto comigo e com o Nietzsche, que o lugar é. O que acontece é que muitas vezes dá uma duplificação. O cara já era cruel e ainda foi no poder, que daí dá uma crueldade qualificada. Claro, o cara já é cruel. Pega o poder que é cruel, junta os dois, dá o quê? Dá o que a gente está vendo. E o plano da tesão pela crueldade. E ele diz assim, outra do Nietzsche, né? Que é lá nos fragmentos. Ele diz: os seres humanos que buscam a grandeza normalmente são seres humanos maus, é a única forma de se suportarem. Eles só se suportam buscando a grandeza porque são pessoas más. O Garcia Marques, dentro de um poema, puta, não está aqui. Tá, num poema o Garcia Marques ele diz assim, veja só que eu estava falando com o Nietzsche, que ele diz o seguinte, né? Que são humanos, seres humanos maus, são seres que tem a única maneira de se suportarem é buscando o poder. E daí veio o poeta, né? O Garcia Marques, diz que a incapacidade para o amor é que impulsiona as pessoas a buscar consolo no poder. Vou repetir. Acho que a incapacidade para o amor é o que os impulsiona a procurar o consolo do poder. Por isso são homens maus, são homens cruéis. Para o poeta é a incapacidade de amar. O que ama não precisa estar acima do outro, a não ser que tenha o gozo neurótico. Não precisa impor, não precisa mandar. Ele não tem a verdade, ele tem verdades possíveis. Ele respeita o outro enquanto outro. Parece que os dois têm razão, tanto o Garcia Marques quanto o Nietzsche. Voltamos lá para cá. Então que ele termina gritando, dizendo o seguinte, que o meu grito de virtude se erga contra tudo que tenha poder. Quer dizer que, na verdade, o problema do poder é que dentro do conceito do poder, seja o poder de Deus, seja o poder do homem, seja o poder do Estado, sempre na conceituação do poder está constabilizado a possibilidade de usar e prejudicar as pessoas. É a condição do poder. Está contabilizado. Se eu tenho poder de usar e prejudicar as pessoas. Porque está contabilizado dentro do conceito do poder, que é o poder do mando. Porque senão ele não é poder, é outra coisa que não é poder. Vamos pular aqui. Claro que vocês vão perguntar assim, e quem é que poderia exercer o poder? Eu acho que não existe. Eu acho que não existe. Por isso que eu acho que tem que ser compartilhado. Tem que diminuir os espaços de poder. Cada vez mais gente decidindo. Bom, o Nietzsche, ele nunca fala em quem poderia ter o poder. Ele deixa escapar em dois momentos em toda a obra dele. Num ele diz assim, estou abrindo aspas, o homem de alma elevada não lhe é dado admirar, pois o maior já lhe é próprio e já lhe é familiar. Nada é grande para ele. Os bens externos, a riqueza, o poder não contam para ele, não possuem valores, apenas são úteis para conseguir algo melhor. Mas ele não explica quando ele está dizendo isso. E no outro momento ele diz assim, que eu também peguei numa tradução, que não foi uma tradução espanhola, que não tem no Brasil, a expressão que ele usa assim, que o poder se resigna por amor. Ele poder se resigna por amor. Se resigna, se contrai, né?
diminui, arrefece, fica dócil pelo amor. Então o poder para ele teria uma forma de ser sugado, de ser mitigado, de ser humanizado pelo amor. Mas ele não explica se é o amor que vem de dentro do cara que tem o poder, se é o amor externo que vem e invade o poder. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu não acredito no poder. Bom, se eu não acredito no poder, evidentemente que eu sou anarquista. E se eu sou anarquista, evidentemente que eu sou abolicionista. Bom, o Marcelo Semer, que vem aqui com vocês, ele diz assim, amiguinhos, o poder não é amiguinho dos direitos humanos. O poder é sempre de direita. Por isso que o Mafassoli diz que a esquerda jamais pode tomar o poder. A esquerda tem que quase chegar ao poder, porque o dia que a esquerda toma o poder fica igual à direita, porque todo o poder é de direita. E teria que se aproximar, chegar perto do poder, para pressionar o poder. Mas a hora que tomamos o poder, nós ficamos iguais à direita. Acho que as nossas esquerdas demonstrou bem isso. Com a sua corrupção. Ficou igual. Teria que ter tido um grito interno para desigualizar. Mas o grau de arrogância do poder faz com que eu possa fazer tudo sobre as pessoas que têm até o direito de pegar a grana dos caras com o nome de servir o povo. Ou seja, o discurso termina ficando igual. Agora vamos falar sobre a prisão. Agora que vamos começar a aula. Puta. Que loucura, né? O Dimas já está acostumado, né, Dimas? Eu nunca termino aula. Eu nunca terminei uma aula. Eu nunca terminei, não adianta. Não adianta, eu não consigo terminar. Já está. Vamos falar em prisão. Vamos. Tu quer? Tu que manda, Francisca. Tu quer descanso, intervalo ou tocamos direto? Intervalo ou direto? 5 minutos, café? Defino aí, porra. 5 minutos.